Oi, pessoal, dando continuidade a esses conteúdos de ciência sobre química. Hoje a gente vai ver um pouco sobre ligações químicas, tá certo? Ao final desse vídeo está a atividade da aula de hoje. Então, atualmente são conhecidas mais de 80 milhões de substâncias. A grande maioria dessas substâncias são formadas por diferentes combinações de elementos químicos. Porém, nem toda combinação de elementos químicos vai produzir uma substância, né? Vai ser capaz de produzir uma substância. Isso porque, quando uma substância é formada, ela apresenta menos energia do que os átomos isolados que a geraram, né? Então, a substância depois que foi formada, ela vai ter menos energia do que aqueles elementos que a formaram. Então, por isso que nem toda combinação de elementos químicos vai ter um resultado, a produção de uma substância. As combinações entre os átomos de elementos químicos ocorrem por meio de ligações químicas. Para que elas sejam formadas, é necessário que os átomos se aproximem. Então, após essa aproximação, né, dos átomos, dependendo das características deles, eles podem perder ou ganhar elétrons, ou ainda compartilhar essas partículas. É importante destacar que os elétrons da camada mais externa da eletrosfera, que é a camada de valência, são responsáveis pela formação das ligações químicas. Então, será através dessa última camada, né, a camada mais externa do átomo, que é a camada de valência, que vai ocorrer as ligações químicas. A proporção com que os átomos se combinam também é importante e isso vai depender do número de elétrons na camada de valência. Todos os gases nobres, por exemplo, eles apresentam 8 elétrons na sua camada de valência. Lembrando que camada de valência é a última camada do átomo, né, da eletrosfera. Então, todos os gases nobres eles vão ter 8 elétrons, exceto o gás hélio, né, que é um gás nobre, que ele só tem 2 elétrons. Então, fora o gás hélio, todos os outros gases nobres apresentam 8 elétrons na sua última camada, na camada de valência. Como a gente pode observar aí, ó, todas as camadas, né, de K a Q, todos os gases nobres, né, o hélio, que é o primeiro, só tem 2 elétrons. E os outros gases nobres, a gente pode observar que na sua última camada sempre vai terminar com 8 elétrons. Então, isso aí é uma característica específica dos gases nobres. Ao realizar experimentos para estudar as ligações químicas, uns pesquisadores físico-químicos notaram a tendência de alguns átomos de adquirir 8 elétrons na sua camada de valência e se combinarem com outros átomos. Como essa configuração ela é característica dos gases nobres, eles propuseram a teoria do octeto, segundo a qual um grande número de átomos adquire estabilidade eletrônica quando apresenta 8 elétrons na sua camada de valência. Então, as ligações químicas elas são divididas em 3, certo? Uma delas é a ligação iônica. A ligação iônica resulta na atração entre os cátions e os ânions, que se mantêm fortemente unidos pela atração entre suas cargas elétricas de sinais contrários. Lembrando que os cátions, né, são os átomos de carga positiva e os ânions são os átomos de carga negativa, né? Em geral, a ligação iônica ocorre entre átomos de metais e não metais. Então, todos os átomos que estão presentes nesse grupo aí de metais e não metais, eles são capazes de fazer ligação iônica, né? Substâncias formadas por íon são chamadas de substâncias iônicas ou compostos iônicos. Os cátions se ligam a ânions, em uma proporção que resulta em compostos sem carga, ou seja, compostos eletricamente neutros. Lembrando que cátions têm carga positiva e ânions têm carga
negativa, né? Então, quando eles se unem numa proporção igual, né, de cargas, não vai ter como definir carga, né? Então, vai ser uma carga neutra, serão eletricamente neutros. Por exemplo, o cloreto de sódio, que ele é formado por uma ligação iônica entre o íons de sódio, né, que é formado pelo símbolo Na positivo, e o cloro, que é formado pelo símbolo Cl negativo, né? Então, a gente tem aí uma ligação de cátions e ânions. Então, uma ligação iônica, né? Para formar aí o cloreto de sódio. A ligação entre esses íons é representada pela fórmula química NaCl. No caso do NaCl, né, que é o cloreto de sódio, como os íons Na positivo e Cl negativo têm cargas eletricamente da mesma intensidade, ou seja, uma mesma quantidade de carga positiva e negativa, eles se atraem numa proporção 1:1, gerando compostos eletricamente neutros. A outra ligação é a ligação covalente, né, que é a união entre átomos que resulta no compartilhamento de pares de elétrons da camada de valência, formando estruturas eletricamente neutras. Em geral, as ligações covalentes são estabelecidas entre não metais. Lembrando lá nas ligações iônicas que é formada por metais e não metais, no caso das covalentes, elas ocorrem apenas em não metais. Por exemplo, um átomo de hidrogênio que tem apenas um elétron na sua camada de valência, né? O hidrogênio ele é formado por apenas um elétron e uma camada. Então, sua camada de valência só vai ter um elétron. Quando dois átomos de hidrogênio se unem, eles compartilham elétrons e a camada de valência de cada átomo passa a ter 2 elétrons. O mesmo número de elétrons do gás nobre, né, o hélio. Como a gente viu anteriormente, né, o gás hélio é o único gás nobre que só tem 2 elétrons. Então, quando tem essa união aí de 2 hidrogênios que vai ter o compartilhamento de elétrons, eles passam de 1 para ter 2 elétrons, assim como o gás hélio. O conjunto de átomos que se unem por ligação covalente é chamado de molécula. As substâncias formadas por moléculas são denominadas substâncias covalentes ou substâncias moleculares. E por último, a ligação metálica, que é formada somente entre átomos de metais, que podem ser do mesmo elemento químico ou de elementos diferentes. Os átomos de metais têm tendência a formar cátion. Isso permite que os elétrons se movimentem livremente no material, formando uma nuvem eletrônica. O que seria essa nuvem eletrônica? É responsável pela forte atração entre os cátions e uma das explicações para a formação da ligação metálica existente entre os átomos de um pedaço de ferro ou de um fio de cobre. Ele também é responsável pelo fato dos metais serem bons condutores térmicos e de corrente elétrica e também apresentarem pontos de fusão e de ebulição muito elevados. Então, espero que vocês tenham compreendido. Lembre-se que sempre para melhor fixação desse conteúdo e para melhor entendimento, é necessário que tenham vistos as aulas anteriores, que a gente está tendo uma sequência de conteúdos de química, né? Que um conteúdo complementa o outro. Então, para entender esse assunto de hoje, de ligações químicas, é necessário que tenha visto as aulas anteriores, né? Tabela periódica, os modelos atômicos, entre outros que a gente tem visto durante essas semanas anteriores. A atividade de hoje será no caderno, certo? Vocês vão copiar a questão 1, 2 e 3 da página 56. Copia a questão, responde e anexa lá no aplicativo. Lá no Google Sala de Aula, enviar essa atividade até segunda-feira. Lembrando que toda segunda-feira é o dia que eu envio o registro de aula para o coordenador. Então, quem enviar só depois da segunda-feira pode enviar, porém não vai estar constando no registro de participação, certo? Porque aí eu já vou ter enviado. Qualquer dúvida, vocês mandam mensagem para mim no privado.